que a gente percebe de fato ali que a gente tá num caminho que tá travando e que a gente está estacionado na música? Você já parou para refletir em que situação você se descobriu travado na música? Porque são duas situações que fazem a gente se deparar com essa sensação. Primeira situação, aquela de, obviamente, você se pegar frustrado porque quando você começou a fazer aula de um instrumento, começou a aprender, você tinha uma meta, você tinha algo que você buscava, que você queria ser capaz de tocar, queria ser capaz de estar fazendo, e simplesmente você percebe que o tempo está passando e você não alcança esse algo. Então é óbvio, a sensação de realmente ter parado no caminho, não tá concluindo o teu objetivo final. Esse é o primeiro ponto que fica escancarado pra gente, estou estacionado. Num segundo ponto, quando que você percebe que você está estacionado? Pode ser a sua situação esse ponto, porque para mim foi esse ponto. Eu não percebi quando eu comecei a fazer aula que eu não alcançava o que eu queria. Porque na verdade eu não tinha clareza do que eu queria. Quando eu comecei a fazer aula de piano lá atrás, eu ainda era uma criançona, eu queria tocar piano. Mas eu não tinha clareza do que eu queria ser capaz de fazer no piano. Então eu não tinha como mensurar se eu estava tendo um caminho ideal ou não, entende? Para mim aconteceu diferente, talvez para você também aconteça, que é quando a gente percebe que não consegue fazer algumas coisas. E quando que a gente percebe? Quando a gente sai do contexto da sala de aula, quando a gente está em situações externas. E geralmente essa percepção ela acontece depois de muitos anos. Por quê? Quando a gente está numa situação só de ir lá na sala de aula, fazer aula, estar com o nosso professor, tudo é muito controlado. Então, você estuda aquilo que ele te passou, você mostra para ele o resultado, ele te dá correções para você evoluir um pouco mais, você volta para casa e estuda e corrige mais um ponto e assim vai. E isso passa anos dessa forma. Mas, de repente, você começa a tocar na igreja, você começa a montar uma banda com seus amigos, você é convidado para tocar em algum lugar lá no shopping da cidade, alguma situação fora da sala de aula, você vai fazer um curso em algum outro lugar com uma outra galera. E quando você sai da bolha que você estava e você começa a enxergar o que está acontecendo e que outras pessoas fazem, e você fala, como que eles fazem? Aí você faz, o que é isso? Então você desperta. Você vem aquele primeiro choque e você fala, eu nunca aprendi música assim, eu não sei como é que faz isso. E aí, lógico, você começa a achar que não é, que a culpa disso é porque no seu instrumento não é assim, o seu professor não te ensinou assim. Você nunca entende que o que ele sabe fazer é algo da música em si. Que eu não entendia isso. Eu achava que o que ele conseguia fazer, as outras pessoas conseguiam fazer, era porque eles estudavam guitarra, era porque eles estudavam contrabaixo, então o professor deles ensinava dessa forma, por isso que eles tiravam música de ouvido, por isso que eles sabiam tirar todos os acordes da música, era por causa do instrumento. Eu não conseguia mensurar que isso era entender música, eu achava que o aprender piano era diferente, então ponto final. Mas você já se sente um pouco frustrado. Então essas duas situações te despertam para que você tá estacionado ali na música. O que você que está aqui me ouvindo agora tem que tirar de lição para você no seu dia a dia? Você tem que se perguntar, você tem que refletir e se questionar. Você está desenvolvendo habilidades musicais? Porque enquanto você está aprendendo música, enquanto você está passando por um processo de educação musical, você tem que estar sendo preparado para desenvolver habilidades musicais. As habilidades musicais envolvem pelo menos 5 competências que a gente tem que ter. Todo músico, independente do instrumento que toca, independente, nós temos que sentir que estamos sendo preparados e que estamos alcançando cada vez mais a capacidade de ler música. Então eu vou tendo naturalidade para ler partitura. Eu tenho que ter também um preparo e uma condução no meu processo de aprender música de tirar coisas de ouvido. Então, além de eu ler partitura, eu tenho que tirar coisas de ouvido, porque música é som. Como que a gente vai aprender música sem lidar com essa percepção do som, do reconhecer o som? É mais ou menos como se a gente fizesse aula de pintura e a gente não conseguisse diferenciar as tonalidades das cores. Vai lá, uso amarelo. Qual que é o amarelo? Não sei reconhecer qual que é o amarelo. E é uma coisa, quando eu trago essa comparação, parece que é tão gritante isso. Falar, Dani, pelo amor de Deus, tá forçando a barra, né? Porque é óbvio que alguém que não tenha nenhum comprometimento na visão consegue reconhecer uma tonalidade amarela. Não é tão óbvio. É porque você lá atrás te ensinaram as cores primárias, te ensinaram que esse é o amarelo. E é tão natural que você reconhece, seleciona o amarelo e pinta.
Mas a gente faz aula de música e não reconhece um acorde, não reconhece um som, não reconhece um ritmo. Então se torna uma coisa bem bizarra, porque a gente não tem, às vezes, uma condução para isso. Eu digo a gente porque no meu caso eu tive bastante essa falha de não ser estimulada para tirar música de ouvido. E essa é uma capacidade que envolve desenvolver habilidade musical. Mas eu te citei só duas, a partitura e o ouvido. Você também sente que ao longo da tua caminhada pela música, você está sendo preparado para ter naturalidade com a improvisação musical? Porque essa é uma terceira capacidade dentro do conjunto da habilidade musical. Improvisar, Dani, e tocar o que não está escrito numa partitura, tocar o que ninguém escreveu, o que ninguém criou, eu criar na hora? Com naturalidade. Pense sobre isso. Outra coisa, você sente que você está sendo preparado e está tendo naturalidade com formação de repertório, de memória, está formando repertório, esse repertório está sendo internalizado. Você quando estuda e vai aprendendo músicas, essas músicas vão entrando num repertório seu que fica de memória e que você consegue tocar quando você vai por aí, sem precisar de uma pasta para poder ler a partitura. Sem precisar ficar descobrindo os acordes de ouvido na hora, você simplesmente tem o teu repertório já, porque você desenvolveu a capacidade de memorização musical, está ampliando essa capacidade. A gente precisa desenvolver essa capacidade de memorização, inclusive porque ela melhora a nossa capacidade interpretativa. A gente toca aquela música melhor quando ela está de memória, porque a gente consegue ter foco em outros elementos que a gente não foca quando está lendo a música. Enfim, te falei 4 capacidades: leitura, ouvido, improvisação, memória. E você também sente que você está crescendo na sua capacidade de performance, de evolução técnica do instrumento? Geralmente, o nosso olhar está focado em uma ou outra dessas capacidades, porque a forma como o nosso aprendizado musical está sendo conduzido foca em uma ou outra. Então eu volto no meu exemplo. Lá atrás, eu era focada totalmente em desenvolver a capacidade de leitura e de técnica musical, totalmente. Desenvolvia avanço de performance, de técnica e de leitura, mas eu não era estimulada nas outras capacidades. Havia uma cobrança para que eu memorizasse o repertório, mas não havia uma orientação para essa memorização. Então, até que tinha uma preocupação, memoriza, tem que formar repertório. Então, eu tinha essa orientação, sabe, essa preocupação, mas não era algo que se treinava. Então, é algo que também virou um bloqueio para mim lá atrás. E bloqueio psicológico é sério. Enfim, então, se questione. O seu processo de educação musical está te preparando para desenvolver habilidade musical? E quando você pensa em desenvolver habilidade musical, você tem que pensar em competências que você tem. E eu te citei essas 5 competências que todo músico tem que ter, que faz parte de uma habilidade musical bacana, sólida, que está te preparando para fazer música com consistência. Se você percebe que alguma dessas capacidades não está sendo alimentada, acredite, isso já é um sinal para você prestar atenção, porque você está num processo de condução do aprendizado, um processo deficitário. Culpa sua? Não. Era culpa minha que eu não tirava música de ouvido? Não. Ninguém me ensinava, então eu não ia conseguir nunca, entendeu? Óbvio, não ia do nada ia fazer. Não é uma coisa que a gente nasce fazendo, não é assim. Tem uma mínima orientação, no mínimo um pequenininho. Então, culpa sua? Não, mas é um sinal para que você esteja atento e já busque saídas para contornar a situação em que você está. Porque pode ser que você aconteça como eu lá atrás, que depois de muitos anos desperte que você teve um processo de educação travado, que te colocou com uma limitação na música. Não é legal e você vai ter que correr atrás hora ou outra. Só que você já passou anos, né, gastando também, investindo tempo, investindo ali energia, sabe? Investindo dinheiro e o processo ficou complicado. Então, pense sobre isso, tá bom?